essa ideia cara. É fantástica, né? São um dos assuntos mais legais que tem, né? De fato, tem uma história interessante que, assim, se você olhar assim, os elementos constituintes da vida, eles são mais ou menos os elementos constituintes da Terra. Então, é o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, enfim, o fósforo. Que é o que está nas estrelas, na exatamente, verdade. exatamente. Quase todos, eles batem, assim, os principais ingredientes com os que estão nas estrelas. Então, efetivamente, a gente tem isso daí. Você tem essa identidade que sugere a vida, pelo menos a partir dos seus elementos constitutivos, ela vem de fora, tá? A vida é extraterrestre no sentido dos seus elementos constitucionais. Mas tem uma coisa que muita gente fala, que eu acho que faz sentido, que é que a Terra ela foi beneficiada por um grande solvente que é a água. E a vantagem desse que é um solvente polarizado que ajuda as moléculas a se juntarem. E aí você tinha muita radiação, não tinha camada de ozônio aqui, né? Então, a gente inclusive tem um evento chamado a Grande Oxigenação. A Grande Oxigenação levou a explosão, matou as bactérias anaeróbicas que não precisavam de ar e gerou, foi um evento de assim, oxigenação do planeta. E foi aí que surgiu, diz a lenda, né, os eucariontes, né, que são esses organismos de núcleo organizado e tal, como a gente, tá? Então é aí que os organismos multicelulares começaram a se desenvolver. Mas olhando esse primeiro pedaço, existe essa discussão mesmo que o Sérgio está colocando, e é muito verdadeira, que você tem uns elementos que vêm do espaço, mas isso não quer dizer que a vida é extraterrestre. A vida que existe na Terra, pelo que tudo indica, ela foi criada na Terra. Só que a Terra tinha condições muito diferentes. Entre elas, muita radiação. Entre elas, situações, por exemplo, vulcânicas, etc., que traziam ainda mais energia. De alguma maneira, essa energia foi responsável pela conversão do que do que é inorgânico em orgânico. Então, as primeiras estruturas orgânicas da Terra parece que surgiram na própria Terra. Tem uma coisa interessante, tem um cara que ficou até bastante famoso, chamado Craig Venter. Já ouviu falar de Craig Venter? O Craig Venter é um cientista, entre vários outros, que criou a vida, muito entre aspas. E como o Sérgio falou, não é a vida como a gente, mas efetivamente fez experimentos com sistemas que são inorgânicos, gerando através de energia, uma coisa muito controlada, muito simplificada, muito artificial, mas efetivamente compostos orgânicos com capacidade reprodutiva, porque a gente precisa de duas coisas para ter vida, né? A gente precisa, primeiro, que ela se instaure, segundo, que ela se perpetue. E as duas coisas foram conseguidas em laboratório já faz tempo. Desde os anos 50, na verdade... Isso é interessante pra cacete. Desde os anos 50 a gente tem estudos disso, tá? Mas desde os anos 90, e sobretudo depois da virada do milênio, o que existem realmente aí desenvolvimentos do ponto de vista laboratorial que geram vida de maneira meio rápida. Então você consegue estudar esses ciclos com enfim, algumas gerações de desenvolvimento. Alquimia existe então, né? É muito louco essa porra, né? E o que é legal pensar... Homúnculos. Olha que interessante essa ideia. Quando eu vejo essas coisas, um negócio que me deixa assim, muito fascinado é o seguinte, beleza, então tá bom, então eu crio essas estruturas orgânicas, que basicamente quer dizer que ela tem carbono e ela, enfim, ela é auto-organizada, né? E ela se reproduz, ou melhor, ela gera gerações, tá? Então, ótimo. Mas para pensar uma coisa, eu ponho essas gerações no mundo e eu ponho pressões nesse mundo, tá? Então, por exemplo, eu vou reduzir um determinado elemento no ambiente. É bem possível que as coisas sigam por um determinado caminho. Quer dizer que essas pressões estão fazendo efeito. Que quer dizer que a evolução está fazendo efeito. Que quer dizer que a evolução vale mesmo nesses ambientes artificiais. E a evolução não tem uma mão em cima dela. Ela é uma evolução por seleção natural. Que quer dizer que a seleção natural e a evolução como um todo precedem a vida. Para pensar isso. Não é a vida que... A vida não instaura a evolução. A evolução é um princípio que quando a vida está lá... Acontece. Então... Mas isso é um argumento que vai de encontro com talvez o pessimismo do Sérgio. Ao encontro. Ao encontro. Ele concorda. Lógico. Na verdade, porque eu acho que de encontro, porque se um cara no laboratório consegue criar uma vida, quer dizer que criar uma vida não é tão difícil assim.
Não, mas a vida, essa vida aí É porque é uma vida. Tá Por isso que é. isso aí tá Se tranquilo, existem infinitos planetas. Não, mas é que o grande Mas aí que filtro. tá, mas calma aí que não, a não é chance- infinitos, cara. mas é E não é só praticamente isso. isso. Você tem o chamado grande filtro que ele falou, que é o seguinte: existe uma razão. Tem um cara chamado Fermi que estava um dia discutindo num refeitório e falou assim: porra, já que tem tantos planetas e criar a vida surgiu Ele fez aqui essa pergunta aí. de maneira relativamente. Se os planetas são infinitos, cadê todo mundo?